Não se esqueça de dar o like. Meu namorado e eu íamos nos mudar juntos. Há 2 semanas, ele comprou uma caminhonete de $87.000 sem me contar. Eu me recuso a me mudar com ele. Estou muito irritada. Ele nem mesmo falou comigo sobre isso. Tivemos tantas discussões sobre nos mudarmos juntos, casarmos e então ele vai e compra uma caminhonete $2.000 mais cara do que o salário anual dele. Se você está se perguntando como uma caminhonete pode custar $87.000, esse é o preço que você obtém quando adiciona todos os opcionais que deseja. Ele me mostrou a caminhonete esperando que eu ficasse animada e eu fiquei furiosa. Quando ele comprou essa caminhonete, estávamos apenas 1 mês de nos mudarmos juntos. Tivemos uma discussão terrível onde ele me disse que era o dinheiro dele e ele podia fazer o que quisesse com ele. Então eu disse que tudo bem e disse a ele que não me sentia confortável mais em me mudar com ele. Perguntei ao meu senhorio se meu apartamento ainda estava disponível e se eu poderia renovar meu contrato de aluguel e eles disseram que sim. Agora meu namorado está dizendo que não consegue pagar seu lugar e sua caminhonete. Eu não sinto pena. Você deveria ter pensado nisso antes de comprar algo tão caro sem falar com sua namorada de 2 anos. Algumas amigas dele se comunicaram comigo e disseram que eu deveria apoiá-lo e um até disse que eu não era leal e isso mostra que eu não o apoiaria se estivéssemos casados, já que eu fujo quando as finanças ficam ruins. Isso é besteira. Ele não perdeu o emprego nem se machucou. Ele comprou um item caro sem discutir isso. Tenho tentado fazer com que ele devolva a caminhonete porque isso já está afetando negativamente suas finanças. Ele tem essa caminhonete há apenas 2 semanas e está preocupado que no próximo mês ou 2, ele não consiga cobrir todas as despesas que normalmente tem. No fim de semana passado, tivemos outra discussão e acho que nosso relacionamento vai acabar. Não estou ajudando a pagar essa caminhonete e não vou me mudar com ele. Pedi um tempo e vou pensar no que fazer. Edição. Agradeço as diferentes opiniões que todos me deram. Tenho muito em que pensar. Para responder a 2 perguntas, não, ele não precisa da caminhonete. Ele trabalha em casa e se precisar fazer check-in no trabalho, tem um escritório. Além disso, seus amigos e namoradas sabem desse assunto porque ele pediu a opinião deles quando fomos a uma reunião na semana passada. Apenas 2 amigas me procuraram para dizer que eu não estava apoiando. Os outros cuidaram de seus negócios. Atualização. Sim, eu terminei com ele principalmente porque percebi que não somos compatíveis financeiramente. Antes de entrar no que aconteceu, quero dizer algo. Entendo que não estávamos casados, mas ambos estávamos nos mudando juntos para um novo lugar e tivemos várias discussões sobre essa mudança e nossos planos para o futuro, incluindo o casamento. Para as pessoas que estão me enviando mensagens privadas dizendo que é o dinheiro dele e ele pode fazer o que quiser ou vocês estão apenas há 2 anos em um relacionamento, você não é uma esposa. Eu sei disso e nunca perguntei o que há na conta bancária dele ou disse a ele o que fazer financeiramente. Estou ciente de que é o dinheiro dele, mas também sei da situação financeira dele e ele estava tomando decisões sem meu conhecimento que, se ficássemos juntos, não afetariam apenas ele, mas também nosso relacionamento e nossa situação financeira por anos. Vou morrer nessa colina, isso não está ok. Se está ok para você, tudo bem, mas para mim, se fizermos um plano financeiro e você tomar uma grande decisão sem mim, não vou ficar bem com isso e essa é uma grande razão pela qual desisti de me mudar para um novo apartamento com ele. Nunca teria tomado uma decisão assim sem o conhecimento dele. A principal razão pela qual decidimos nos mudar juntos era dar o próximo passo em nosso relacionamento, mas também para pagar nossas dívidas. Agora tenho uma dívida de $22.000 em empréstimos estudantis e um carro. Quando o conheci, estava em torno de $60.000 e praticamente vivia de cartões de crédito. Nos primeiros meses de namoro, vi o quanto ele trabalhava duro e, com um salário de $85.000, ele estava fazendo um grande progresso no pagamento de seus empréstimos e cartões de crédito. Por minha parte, na época, estava ganhando apenas $50.000. Sinceramente, vi sua ética de trabalho e fiquei impressionada e levei minha dívida a sério. Arrumei um segundo emprego de meio período onde ganhava $32.000 por ano, elevando meu salário para $82.000. Fiz isso para poder pagar minhas dívidas mais rápido, mas também para que pudéssemos estar em pé de igualdade quando nos mudássemos juntos e ele não precisasse pagar significativamente mais despesas de moradia do que eu quando ele tinha mais dívidas. Fizemos um orçamento completo meses antes de nos mudarmos juntos e percebemos que cada um teria $700 extras por mês para colocar em nossos próprios orçamentos individuais.
É por isso que a compra dessa caminhonete foi tão surpreendente para mim. Planejamos essa mudança por meses. Tínhamos um orçamento e ele destruiu esse plano com a caminhonete. Se ele quisesse um carro novo, havia muitos carros que ele poderia ter comprado que se encaixariam no excedente mensal de $700 que ele tinha. De qualquer forma, nos últimos dias antes de terminarmos, ele tentou me mostrar que essa caminhonete foi uma boa compra financeira e ainda poderíamos nos mudar juntos. Ele me disse que, na verdade, tinha orçamentado para isso e poderia me mostrar como poderia pagar isso. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, então fui à casa dele e ele tinha 2 orçamentos. Ele disse que estava pensando em comprar essa caminhonete há algum tempo e havia trabalhado em um orçamento antecipadamente. Ele me mostrou o primeiro orçamento e, depois de sua caminhonete, seguro, despesas e suas dívidas, ele ficou com $115 para o mês. Percebi que no primeiro orçamento, ele não incluiu mantimentos, seus hobbies, sair ou até mesmo gasolina para o carro. Perguntei a ele como $115 seriam suficientes para viver o mês inteiro? Perguntei como ele poderia pagar tudo isso e sua caminhonete e se ele planejava desistir de algumas coisas. Ele disse que não, ele não planejava desistir de nada e que poderia fazer tudo funcionar em seu orçamento. Perguntei o que aconteceria se ele tivesse uma emergência ou precisasse de gasolina para sua caminhonete e ele continuou dizendo que resolveria sem explicar como. Depois de ver o primeiro orçamento, pedi para ver os documentos do carro e foi assim que descobri que o preço da caminhonete era de $95.000 no total após impostos, registro e taxas. Ele trocou seu Toyota confiável de 2013 e todas as suas economias para obter um empréstimo a 14% por 72 meses. Sua prestação mensal agora é de $1.966 e o seguro é de $573. Ele ainda tem empréstimos estudantis significativos. Continuei dizendo a ele que $115 restantes por mês não eram suficientes. Foi quando ele me mostrou seu segundo orçamento, que tinha uma renda mensal combinada mais alta. Perguntei a ele se ele conseguiria um segundo emprego e ele disse que, devido ao seu primeiro emprego depender dele para estar de prontidão, ele não podia. Perguntei de onde vinha a renda e esse homem disse: "Bem, você vai receber um aumento em breve." Eu congelei porque mencionei esse aumento uma vez meses atrás. Meu primeiro emprego é meu emprego de carreira e trabalho em um campo onde, quando você atinge certos marcos, recebe um aumento de salário. Em setembro, se meu aumento for aprovado, passarei de $50.000 para $80.000, e com meu segundo emprego, minha renda anual total será de $112.000. Mas conseguir o aumento não é garantido. Você tem que cumprir certos critérios e, se não o fizer, terá que esperar 3 meses antes de tentar novamente. Quando ele disse isso, fiquei quieta e então disse: "Então você planejou um orçamento que incluía uma renda adicional que eu não teria por pelo menos 6 meses e uma renda que eu nem mesmo poderia obter em setembro." Ele disse que quando eu recebesse meu aumento, a proporção do que ele pagaria diminuiria e ele teria mais renda disponível. Perguntei por que estava ok para ele planejar orçamentos com minha renda, mas ainda assim eu não tinha voz em como ele gastava dele. Ele não conseguiu responder a isso. Disse a ele que não tinha problema em pagar mais contas se recebesse um aumento, mas o fato de ele ter apostado nisso, não ter discutido isso e agora esperar que eu fique bem com isso é ridículo. Também disse que não haveria como não pagar mais com o primeiro orçamento porque ele não teria conseguido sobreviver com $115. Disse a ele que ele não comunicou e isso é por conta dele, porque ele fez grandes planos financeiros sem discutir nada. Finalmente, disse a ele que nunca teria feito nada disso sem ir até ele primeiro porque achava que éramos uma equipe que estava construindo algo. Terminei tudo no dia seguinte e ele tem tentado entrar em contato, mas não estou interessada. Ele se afundou financeiramente com essa caminhonete. Se com minha renda agora, ele mal conseguia, com certeza não vai conseguir sozinho. Espero sinceramente que as coisas funcionem para ele e que ele consiga manter sua caminhonete e se recuperar, mas não estou pagando as consequências por um erro financeiro tão grande que afetará enormemente ele por anos. Se eu ficasse, essa decisão financeira me afetaria também e continuaria a afetar nós dois por anos. Novamente, isso é diferente de ficar doente ou perder um emprego. Ele escolheu isso e se recusa a mudar e consertar. Agora percebo que não somos financeiramente compatíveis e está tudo bem, e desejo o melhor para ele. Minha esposa está se transformando em uma pessoa absolutamente hippie e psicótica, e eu e meu filho, 12, não aguentamos mais. Um pouco de contexto: eu, 37, sou de Porto Rico e minha esposa, 36, é de Kansas City suburbana.
Eu me mudei para Nova York em 1984 e ela se mudou para cá aos 18 anos para a faculdade e se apaixonou pela cidade. Na verdade, nos conhecemos em um bar e tivemos uma noite de sexo, e ela engravidou. No início, queríamos que ela fizesse um aborto, mas meio que nos apaixonamos à primeira vista e nos casamos quando nosso filho tinha 3 meses. Somos pessoas muito diferentes. Sou do sul do Bronx e cresci extremamente difícil, me envolvi em brigas, fui esfaqueado, alvo de tiros, não tive uma infância fácil. Eu não era o pior garoto, mas meus amigos eram verdadeiramente pessoas más, mas eu basicamente saí desse estilo de vida quando a conheci. Basicamente, criamos nosso filho e tivemos nossos altos e baixos, mas ambos somos bem-sucedidos em nossos empregos e afins. Mas nos últimos 1 ou 2 anos, a atitude dela em relação a certas coisas mudou. Aqui está apenas uma lista do que estou falando. Ela se recusa a comer glúten. Isso deve dar uma ideia do estereótipo em que ela se encaixa agora. Agora ela é 100% vegana e fica extremamente brava quando comemos carne em casa. Ela fazendo yoga 3 vezes por semana e chora quando não queremos ir com ela. De repente, ela não gosta de filmes com violência, drogas ou festas, ela fica extremamente protetora em relação ao nosso filho sobre isso. Ela não deixa nosso filho sair com os amigos às vezes porque os amigos são muito barulhentos e vêm de famílias sem cultura. Ela não deixa nosso filho andar de bicicleta pelo bairro com os amigos de jeito nenhum, ela precisa estar constantemente com ele quando ele está saindo. Ela literalmente pegou o iPod dele e mudou a música para o que ela considera boa música. Isso consiste principalmente em Justin Timberlake e Mumford & Sons, Macklemore, Taylor Swift e coisas do tipo. Nosso filho gostava muito de música eletrônica e metal. Isso foi uma das piores coisas que ela fez, na minha opinião. Ela acha que sou muito masculino na maneira como me comporto e constantemente tenta corrigir a maneira como me comporto, dizendo que tenho masculinidade tóxica em mim. Ela usa isso quase constantemente quando digo a ela que não gosto de como ela mima nosso filho. Ela chama a polícia basicamente para qualquer crime que vê, incluindo uma vez em que passamos por uma festa em casa e ela chamou a polícia porque estava acontecendo consumo de álcool para menores e ela quer manter sua comunidade segura. Uma vez ela também chamou a polícia porque alguns adolescentes espanhóis estavam jogando futebol na rua e ela simplesmente assumiu que estavam aprontando algo. Isso me deixou insanamente chateado. Honestamente, isso é apenas a ponta do iceberg. Ela tem sido assim nos últimos 2 a 3 anos e temos tido discussões quase constantes sobre isso. Digo a ela que ela é muito sensível em relação a quase tudo e então ela começa a desabafar e tenta me mostrar todos esses artigos estranhos sobre como estou manipulando ela. Ela também está tentando muito, agir jovem. Tipo, ela vai a shows indie em Williamsburg cheios de hipsters de 22 anos e tenta conversar com as pessoas para fazer amigos. Então, quando ela é rejeitada ou algo assim por esses círculos indie, ela volta para casa e chora nos meus braços e fica deprimida por dias. Ela quer tanto fazer parte desse grupo, ela parece ter problemas de ansiedade e depressão. Eu sinceramente sinto pena dela, ela mantém essa persona insana, ela se descreve como uma hippie dos tempos modernos, ela passa todo o tempo conferindo novos cafés e lugares para brunch com seus amigos. Eu sei como isso começou, ela conseguiu um emprego neste novo escritório cheio de jovens yuppies. Basicamente, logo depois disso, ela mudou para isso, acho que para acompanhar seus colegas, mas isso claramente se transformou em algo muito mais devastador e prejudicial para a autoestima do que isso. Eu só quero que ela seja ela mesma, não essa pessoa louca tentando perfeccionar tudo ao seu redor para se encaixar em sua visão de mundo. Curiosamente, se você já viu o episódio 1 da temporada 3 de Black Mirror, ela me lembra incrivelmente a personagem principal desse episódio, mas mais disposta a perturbar tudo ao seu redor para se ajustar ao que ela quer, mesmo que inconveniente para os outros. Mas isso é tudo recente. Ela nunca foi assim há 4 anos, ela era apenas uma mulher trabalhadora normal que gostava de relaxar e sair e não levava muito a sério como ela faz agora. Costumávamos ficar bêbados juntos em bares de subúrbio, costumávamos festejar um pouco também. Tudo atingiu um ponto ruim cerca de uma semana atrás, quando meu filho, que também tem entrado em conflito com ela quase constantemente, teve uma grande discussão com ela. A discussão foi sobre se ele podia sair com os amigos que estavam lá fora, e ela disse que não porque havia muitos deles e ela achava ruim sair em grupos tão grandes. Este é o tipo de coisa em que ela pensa. Eu sei que ela realmente não queria que ele saísse porque a maioria das crianças era negra e espanhola, mas ele é metade porto-riquenho. Ele ficou tão bravo que pegou pratos e começou a quebrá-los no chão, depois saiu e não voltou por 5 horas enquanto minha esposa chorava histérica e ligava para a polícia para encontrá-lo.
Desde então, ele não pode sair de casa, e minha esposa tem chorado todas as noites por perder nosso filho. Ela tem sido extra horrível comigo e com meu filho. Ela acha que estou do lado dele simplesmente porque tentei defendê-lo e disse que ela estava exagerando. Mas toda vez que digo que ela está exagerando, ela tem um colapso e diz que estou apenas fazendo o que os homens fazem com as mulheres. Eu nem sei mais o que fazer. Eu sei que isso não é ela. Eu sei que ela desenvolveu alguns problemas mentais sérios nos últimos 2 a 3 anos. Eu sei que isso não é normal para ela. Eu não quero me divorciar dela, mas não tenho certeza se consigo lidar com isso por mais tempo. Ela quebrou, ela está na cama chorando quase o dia todo. Às vezes, ela explode, gritando comigo que eu sou o epítome da masculinidade tóxica e depois, 1 hora depois, está chorando nos meus braços dizendo que me ama mais do que qualquer coisa. Isso é algum tipo de transtorno de personalidade? Ela precisa de terapia? O que posso dizer para fazê-la se acalmar? Eu estava pensando em escrever uma carta sincera sobre como ela tem se comportado, para que ela não possa me interromper como costuma fazer com os gritos. Eu não quero discutir, só quero fazer meu ponto e ter uma resposta dela. Mas eu não quero parecer como se desaprovasse todo o estilo de vida dela e tudo o que ela fez. O que diabos eu faço? Eu me sinto tão passivo nesta situação. E ela fica louca quando me vê agindo completamente normal enquanto ela está chorando ou gritando ou o que quer que seja, como se toda vez que ela estiver agindo de forma louca, eu tenha que agir louco também sobre o que quer que ela esteja louca no momento. O que eu faço? Eu não quero um divórcio, quero ajudá-la. Nós dois ainda nos amamos muito apesar dessa loucura. Acho que sua esposa caiu na armadilha da mulher moderna perfeita. Muitas mulheres têm essa ideia de que precisam ser um modelo perfeito de feminilidade, feminismo, maternidade, força, sexualidade, juventude, consciência social, consciência cultural, etc. E francamente não há mulher viva que possa ser tão perfeita, então isso apenas se transforma em pânico e sentimentos de fracasso. Sua esposa precisa de terapia. Você tem que sentá-la e expor tudo, e dizer a ela que terapia é uma necessidade para sua família se sentir completa e em paz. Ela precisa entender o quão sério isso é. Isso, quase exatamente. Estou muito feliz que você tenha escrito isso porque realmente me faz perceber muito do que ela está tentando fazer, e por que está causando tanto estresse a ela. Também ajuda que pareça ser um problema comum com mulheres da idade dela, então ela não está sozinha. Só quero que ela saiba especialmente isso, porque aposto que ela olha ao redor e acredita que todas as mulheres ao seu redor, especialmente no trabalho, são mulheres modernas perfeitas. Deixe-me compartilhar algo com você como uma ex-vegana. O sofrimento emocional dela muito bem pode ser devido a uma deficiência de vitamina D ou B12. Eu sei, parece loucura, mas isso é real e te deixa um maluco depressivo chorão. Veganos geralmente não obtêm vitamina D ou B12 suficientes através da dieta e ambos devem ser suplementados. Isso é cientificamente documentado. Ela está tomando suplemento de B12? Seus outros comportamentos loucos são mais provavelmente relacionados à depressão e a uma sensação repentina de que não tem identidade. Ela realmente poderia se beneficiar de terapia ou pelo menos algumas aulas de parentalidade para ajudá-la a encontrar ferramentas para se reconectar com seu filho sem prejudicar o relacionamento. Pessoalmente, acho que ela parece ser muito controladora com ele, mas muitos pais começam esse tipo de comportamento quando percebem de repente que seus filhos são independentes. Primeiro, diga à sua esposa que ela precisa estar tomando suplementos de B12 pelo menos, e idealmente vitamina D também. Veja se isso ajuda a suavizar os humores dela. Fiquei chocada com a diferença que isso fez no meu. Sentir que não tem identidade é a maneira perfeita de descrever isso. Ela veio para Nova York como uma garota totalmente normal em uma cidade de pessoas extremamente interessantes e acho que quando ela se deparou com esse lado da cidade em seu novo emprego, simplesmente ficou sobrecarregada de inveja por aquele estilo de vida. É quase como se ela não pudesse ser a mulher moderna perfeita. Como alguém comentou, ela não pode ser nada. Com certeza vou perguntar a ela sobre essa questão da B12. Isso poderia facilmente ser uma solução, mas não vai resolver seus problemas contínuos. Ela só se tornou vegana há uns 6 meses, esses problemas têm acontecido há anos. Meu Deus, cara. Sinto muito por você. Você precisa dar a ela um ultimato, e geralmente acho que isso é uma má ideia, de terapia de casal e individual. Talvez você tenha que começar com a terapia de casal, ou encontrar um advogado de divórcio.
Isso está seriamente prejudicando seu pobre filho, sem falar em você mesmo. Agora é hora de ser um bom pai e intervir de uma maneira que ajude seu filho a levar uma vida normal. Estou pensando nisso, mas já mencionei terapia antes e ela me acusou de manipulação e ficou ainda mais triste. Vou fazer um pedido verdadeiro e sincero para que ambos façamos terapia. Não sinto que eu precise disso para mim, mas sei que ela se sentirá melhor se eu agir como se ambos precisássemos. Atualização, 2 meses depois. Pensei em atualizar isso com toda a loucura que aconteceu. A esposa teve um colapso absoluto comigo e com meu filho e basicamente fugiu e ficou bêbada em um bar, depois voltou e ameaçou se matar com pílulas. Chamei a polícia, eles vieram e quando chegaram ela estava apenas chorando no sofá, e os policiais foram embora. Não sabia o que fazer, meu filho estava chorando e tudo mais. Disse a ela que ela tem que ir a um hospital psiquiátrico ou ver um médico o mais rápido possível, e então ela ficou ainda mais brava comigo e então subiu as escadas e começou a gritar como uma pessoa insana. Ela acabou indo ao médico, que a diagnosticou com uma deficiência de B12 em um nível grave. Exatamente como vocês disseram. Ela tem tomado pílulas, e não consigo nem descrever o que mudou nela. Ela passou de um verdadeiro declínio em direção à loucura e controle de tudo para uma pessoa muito mais lúcida e calma. Às vezes, ela se sente estranha em admitir o quão errado estava em certas coisas, e disse que nunca percebeu o quanto estava cega para o quão horrivelmente estava tratando as pessoas ao seu redor. Ela disse que sua ansiedade em relação às coisas às vezes disparava, e ela confiava demais nos blogs que lia na internet para ajudar a controlar sua vida. Estou feliz que ela tenha sido capaz de admitir essas coisas. Sinceramente, sinto que parte disso não foi inteiramente por causa da deficiência de B12. Ou pelo menos ela pode estar voltando atrás em muitas das coisas que fez e disse que não tinham nada a ver com a deficiência. Como ela se tornou vegana foi um sintoma do problema original, não que o veganismo seja ruim, que ela estava desesperada para se encaixar com a multidão de jovens yuppies. Não tenho certeza se ela está intencionalmente culpando todos os seus velhos problemas estranhos pela deficiência de B12. Mas aquelas coisas estranhas começaram antes de ela se tornar vegana, então acho que ainda havia alguns problemas de insegurança lá. Estou tão feliz que ela passou as últimas 2 semanas percebendo quão problemática ela tem sido. Ela disse que estava como em transe, onde pensava que o mundo inteiro estava contra ela, e as coisas que lia na internet confirmavam que havia alguma conspiração global, como ela descreve, para fazê-la ser uma pessoa dependente ou algo assim. Estou tão feliz que ela voltou. Tão feliz. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.